Senta, por favor. Graça e paz a todos os santos que vivem no ABC Paulista e outros de outros lugares. Sejam bem-vindos. Hoje é um dia de adorar a Deus, de trazer a nossa alma para adorar a Deus. Então a gente fica feliz porque é uma oportunidade que a gente tem, né? E aproveitando que hoje é o dia de adoração, pense aí que essa semana agora você vai ter que reproduzir tudo que você já sabe de Evangelho, tudo que você conhece de Jesus já, você vai precisar reproduzir para as pessoas que você vai encontrar aí no meio da semana, tá bom? Não esquece disso não. Abra sua Bíblia, Salmo 90, é um texto bastante conhecido, com certeza você já leu. Todo culto é uma oportunidade para adoração, mas todo culto também é uma oportunidade, Salmo 90. Todo culto também é uma oportunidade para fazer a nossa alma lembrar de quem somos. Você pertence a quem, né? A gente se pergunta às vezes, né? Você pertence a quem, Simeia? Né? Quem é você nesse mundo de 8 bilhões e tantas pessoas, né? Quem nós somos nesse mundo, né? Cheio de gente, cheio de problemas, cheio de tantas coisas, né? E a nossa alma vai sendo distraída e sugada para tantos lugares. Então o culto, claro que o culto é sempre para adorar a Deus, mas o culto também nos ajuda a trazer a nossa alma para o lugar certo, né? E tirar aí as distrações do nosso coração. Salmo 90 diz assim, todos acharam? Amém. Diz assim, são 4 versículos só, versos, que Salmo não tem versículo, tem versos, porque são cânticos. Então vamos lá, Salmo 90, 1, 2, verso 4 e 12. Então diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que o nosso coração se torne sábio. Vamos orar, irmãos, baixa a cabeça. Senhor, obrigado pelo tempo que nós vamos passar aqui nesse templo. Obrigado pelo privilégio de servir ao Senhor neste lugar. Obrigado pela vida dos irmãos. Quero orar aqui, Senhor, apresentar a vida da Camila, da Júlia, do seu Dirceu, que também está aqui conosco. Quero apresentar a vida destes irmãos, rogando a misericórdia do Senhor sobre eles. Rogamos para que o Senhor fale ao nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a lermos esse texto e colocar a nossa alma, Senhor, com as mesmas intenções de Moisés, orarmos, Senhor, da mesma maneira que Moisés orou esse texto, com a mesma disposição de alma que Moisés teve. E muito obrigado pela vida do nosso irmão Moisés, porque ele é um exemplo para nós em tantas questões. Muito obrigado porque o Senhor me inspirou para escrever esse texto. Fala conosco, Senhor. Nos ajude na lida diária, nos ajude, Senhor, na lida semanal, na nossa caminhada, Senhor. Temos projetos, temos tantas coisas pela frente, tantas coisas para realizar, para fazer, para nossa família, para nós mesmos, Senhor, e também para o Senhor. Nos ajude no nome de Jesus. Amém. Esse texto é atribuído a Moisés. Há discussões, né? O pessoal fala, não é Moisés, porque Moisés... aí o pessoal apresenta um monte de desculpas, porque na época de Moisés, esse texto está aqui no meio dos Salmos, está meio fora de ordem, então provavelmente não foi Moisés. Mas o fato é que o texto, se você ler no cabeçalho, está dizendo que a autoria é de Moisés. E é o que eu gosto desse texto, porque ele já abre assim, mostrando a ciência de Deus. Falando quem Deus é, da presciência de Deus. Deus enxerga antes, Deus enxerga tudo, né? Da onipresença de Deus em todos os lugares. É muito difícil lidar com uma pessoa que está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque eu estou aqui, eu não estou na Moca, eu estou aqui agora, eu não estou lá em, sei lá, em determinado lugar. É muito difícil às vezes você lidar com alguém que está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E também mostra o seu poder absoluto nesse texto. Deus tem poder absoluto sobre toda a criação
e sobre os homens, no caso eu e você. Tudo que está debaixo do sol, Deus tem poder para fazer e desfazer, sarar, curar, fazer nascer, tirar. Deus pode fazer o que Ele quiser. Então esse texto também mostra, faz um contraste, né? Faz um contraste entre a eternidade do sagrado, o sagrado, né? O sagrado, porque o sagrado é, de novo, é difícil pensar um pouco assim, o sagrado é, não foi e não será, ele é. Ele sempre disse, eu sou. Ele não disse eu era, eu serei. Eu sou sempre presente. Deus é. Mas também esse texto mostra a nossa transitoriedade, a nossa pequenez, nossa passagem, o nosso tempo de terra, de terráqueo, né? Quem mora em São Bernardo, esse texto mostra o seu tempo de São Bernardo. Quem é da Moca, esse texto mostra o quanto tempo eu estou na Moca, vou viver na Moca, sei lá quanto tempo vou viver na Moca. Então, toda essa questão, né, das limitações humanas é revelado nesse salmo a partir da oração de Moisés. É difícil, né, para algumas pessoas pensarem. Eu confesso que no começo da minha conversão, novo convertido tem muitas dificuldades, irmãos. Eu tive também. Por exemplo, como lidar com alguém que é atemporal, né, com a atemporalidade de Deus? Porque eu estou preso a um tempo, você está preso a um tempo. Hoje é domingo, que dia que é hoje mesmo? Dia 11 de agosto de 2024, nós estamos presos nesse tempo. Mas Deus não está preso a tempo nenhum, Ele é o Senhor do tempo, Ele controla o tempo, Ele manda no tempo, Ele é quem fez o tempo está submisso a Ele. Tanto é verdade que o texto aqui acabou de dizer que 1000 anos é como um dia como 1000 anos, como uma noite. Então é muito difícil às vezes a gente lidar, né, com Deus por conta dessa nossa limitação. Mas está tudo certo com Deus e tudo errado conosco, porque Deus nunca erra. E a gente tem que dormir com esse barulho. Simples assim. Nós servimos um Deus que não tem limitação, né? Nós vivemos a espiritualidade no Brasil, com todo respeito eu falo isso, né? A espiritualidade das entidades e tantas coisas que se invocam nesse país, mas tudo isso tem limitação, tudo isso é deusezinho, tudo isso é criaturinha. Mas o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, Ele se mostra, né, é Senhor do tempo, tem o controle do tempo. Então, mas Moisés fala isso assim com um sentimento de oração. Por isso que quando eu orei, eu pedi para que, né, eu pedi para o Senhor nos ajudar a ler esse texto com um sentimento de oração. Não ler como um jornal, não ler como uma revista qualquer, sei lá, qualquer artigo que você lê, mas ler o Salmo 90 a partir, né, da oração, do sentimento da oração. Lembrando que a doutrina bíblica, a doutrina da Bíblia coloca a igreja de pé. Eu já falei isso aqui. A doutrina nos coloca de pé, mas os salmos nos colocam de joelhos. Eu estou convidando você a participar desse culto, ouvir a palavra com a sua alma de joelhos, mesmo que o seu corpo esteja sentado. Então, eu gosto quando a gente vai lendo esse texto, esses versículos, porque se Moisés precisou orar assim, pastor Luiz, se Moisés precisou orar isso, pedir isso para Deus, você imagina eu e você. Você imagina eu e você, né? Verso 12, e aqui que nós vamos parar e trabalhar. Diz o texto: ensina-nos a contar os nossos dias. Nós temos que pedir ajuda para Deus para contar os nossos dias, porque nós não sabemos contar os nossos dias. Nós não sabemos, nós temos dificuldade de saber quanto tempo nós já estamos aqui, né? Assim, de forma clara, objetiva. Por exemplo, se eu perguntar para você, Cacilda, o que é que você fez segunda-feira passada na hora do almoço? Aí, tá vendo? Não sabe. A gente não tem controle dessas coisas. Onde você vai estar sexta-feira que vem às 3 horas da tarde? Então, não sabe nada. Não sabe nada. Esse é o nosso problema. E aí, nós precisamos pedir ajuda para Deus, para a gente ter a percepção do nosso tempo. Do nosso tempo, do tempo que nós estamos vivendo, né? Então, quanto tempo eu tenho ainda? Deus precisa me ajudar a contar isso. É possível? Sim. De forma real, absoluta? Não. Mas Deus nos ajude a ter uma percepção boa do tempo que nós já vivemos e do tempo que ainda tem pela frente. Então nós, servos, precisamos aprender a buscar a Deus
no sentido de que Deus nos ensina a contar o seu tempo. Kaique, quantos anos você tem? 23. Então, você vai ter uma boa notícia já já. Então, eu quero aqui, esse cálculo que eu vou apresentar para os irmãos aqui, ele é já feito já nos anos 60, anos 70, anos 80, né? É um cálculo muito prático, para a gente ter noção mais ou menos de como a gente vive, né? É o mais claro, é o mais objetivo possível. E o texto aqui fala de contagem de tempo. Quando a gente pega, é claro, tem gente que vive 30 anos, tem gente que viveu 40 anos, tem gente que 50, outros 60, outros 70, outros 80, e tem gente chegando a 100. Mas vamos pegar aqui 70 anos. Uma pessoa que vive 70 anos, 20 anos, ele passa dormindo. Sobram? 50. Olha a queda. Você precisa aprender a fazer essa conta. Não, pastor, mas eu vivo já 70, você tem 70, então você já dormiu 20 anos. Você perdeu já. Tudo bem que o sono é importante. Descansamos, ok? Mas foi 20 anos inativo, de vida real, acordado, fazendo, se comunicando, em comunhão. 20 anos. Tem gente fazendo a conta já aí, né? É bom fazer. É bom fazer a conta. Muito bem, sobraram quantos? 50. Você sabe que do 0 ao 15, com todo respeito aos nossos filhos, né? Os nossos bebês, os nossos adolescentes, do 0 ao 15 anos, a criança ou o adolescente não tem muita percepção da vida. Tem, não? Tem. Então o que? Estão em construção ainda. Estão aprendendo. Não tem noção ainda sobre vida, morte. Se tem uma coisa que um adolescente não pensa, é na morte. Ele pensa para frente, tudo que ele quer, tudo que ele deseja, tudo que ele quer fazer e tal. E está tudo certo, faz parte da idade, está tudo certo. É tudo muito intenso, né? Tudo muito trágico, né? Para quem tem essa idade. Eu já tive essa idade, não faz muito tempo assim, mas eu já tive essa idade também. Então, do 0 ao 15 anos, não dá para contar muito, porque não é uma vida latente, total, absoluta, pujante. Sobram quanto de 50 menos 15? 35. Olha só, olha assim, né? Faz a conta. Foi a metade. Já foi metade. Metade, tanto dormindo e outra parte só se preparando para a vida. Sobraram? 35. E é estatístico também, é comprovado isso, que toda pessoa, 5 anos em média, claro que uns mais, outros menos, é lógico, óbvio, tem diferença entre uma pessoa e outra, entre países e outros países, entre condição social de um bairro, né, de um bairro muito pobre, de gente que é muito rica, tem tudo, outros não tem nada. Isso altera, lógico que altera. Mas em média, os últimos 5 anos de uma pessoa gastando com remédio, com doença, etc. E vai perdendo qualidade de vida. 5 anos. Sobram quanto? 30. Então, 30 anos de vida real, total, absoluta, consciente, decisiva, produtiva. De 70 caiu para 30. 40 anos. Foi meio que... Eu não estou nem contando para nós que moramos em São Paulo o tempo que nós passamos dentro de um carro. Não estou nem contando isso. Eu não estou fazendo essa conta. Porque tem irmãos que ficam dentro do carro para ir, vir, 2, 3 horas por dia. Não estou nem contando isso. O fato, irmãos, é que nós temos aí, em média, de uma pessoa para outra, em média, 30 anos de vida real, para dedicarmos a quem? A nossa vida, os nossos familiares. Não perde tempo, presta atenção, estou fazendo conta, estou ensinando você a contar os seus dias, não perde tempo, passe tempo com a sua família, porque o tempo é curto, passe tempo com seus filhos, porque você já perdeu aí, em média, uma pessoa com 70 já perdeu em média 35, perdeu metade, praticamente assim, sem contato, muito contato real com a família, real, absoluto, intenso. E a gente vai aqui fazendo mais contas e acrescentando outras coisas, as coisas vão ficando muito mais difíceis, porque a gente tem só esse tempo para lidar com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos amigos e com outras pessoas que são importantes para nós.
A pergunta é: e Deus nesse pacote? Sobra quanto tempo para Deus? Nós falamos que Jesus é o nosso Senhor. Nós falamos que Jesus é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Então hoje eu quero convidar você. Nós temos uma pessoinha ali, uma grávida aqui no nosso meio. Apresenta seu filho desde o zero. E eu quero aconselhar você a envelhecer no Senhor, para a gente não se perder no meio do caminho. E que metade da vida, ou mais da metade da vida, se perdendo sem o Senhor. Esse texto nos ajuda a pensar sobre isso. Moisés nos ensina: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Quantos dias você tem? Eu fiz um cálculo de 70. Mas eu já fiz velório de gente com 10 anos, com 20 anos, 40 anos, 50 anos. Eu fiz. E o texto continua, né? O texto é desafiador isso aqui, né, irmãos? Ó, ensina-os, é uma oração. Ele está falando, Moisés está falando com o Senhor, a contar, porque nós não sabemos. Ou seja, Senhor, coloca em mim, inculca em mim a responsabilidade de contar os meus dias. Me ensina a aprender com os dias que o Senhor me deu na terra. Essa é a nossa oração. Senhor, me ensina a lidar com os dias que o Senhor me deu. Não me deixe viver como um tolo, porque o texto fala isso. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Porque enquanto nós não aprendemos a contar os nossos dias, nós seremos e viveremos como tolos. Viveremos como tolos. Coração sábio, né? Se eu tivesse que parafrasear isso aqui, é mais ou menos assim: o tolo vive como se não houvesse amanhã. Você conhece gente assim? Não. Ele vive irresponsavelmente, como se não houvesse amanhã. Ele vive irresponsável. O tolo vive irresponsavelmente. O sábio já é o contrário. O sábio tem o coração no Senhor, no tempo. Ele tem consciência. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Ok, obrigado. Há uma necessidade da gente aprender a lidar com isso. A pergunta é: quanto tempo você vai viver? Eu não sei, pastor, mas você está vivo. Põe isso no projeto de Deus. Ora assim, fala: Senhor, me deixa fazer parte dos teus planos. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas me deixa fazer parte dos teus planos, Senhor. Não me deixa fora dos teus planos. Me ajude a contar os dias que eu tenho, Senhor, na tua presença, Jesus. É isso. E Deus vai colocando em nós responsabilidade, né? Essa consciência do tempo que nós estamos vivendo. Porque o passado você não pode alterar mais. O passado já foi. Sabe aquele momento que você atravessou o portão ali? Everton, o momento que você atravessou o portão ali, aquele momento já ficou no passado. Acabou. Aquele momento que você atravessou o portão da igreja, ele não volta mais. Porque o tempo não volta. Nós não temos mais acesso ao passado, já foi. O futuro nós podemos até projetar, mas eu não tenho como garantir 100% que vai dar tudo certo. Ou seja, sobrou só o presente. Viva isso hoje. Você está aqui hoje, não está? Você está no culto, né? Entregue sua alma em adoração a Deus. Aproveita, viva intensamente este momento, porque pode ser o último. Aproveite esse momento que você tem. É a chance que Deus está te dando de você adorar a Deus agora. Porque o momento que você vai sair com essa porta, pelaquela porta e ir embora, ainda é futuro. E você não sabe se você vai cruzar essa porta e ir embora. Você sabe? Você tem certeza 100% absoluta que você vai cruzar aquela porta, aquele portão e chegar na tua casa? Nós não temos essa convicção. Porque é futuro. Nós não temos poder sobre o futuro. Nós podemos até calcular de alguma forma. Então, coloque 100% naquele momento que Deus colocou na sua mão, que é hoje, agora. O tempo é inelástico, ele não estica. O tempo não se mata. Estou aqui matando um tempo, pastor. Estou aqui matando um tempo. Que conversa tola. Estou correndo atrás do prejuízo. Quem corre atrás do prejuízo, irmão? Pensa. Que filosofia esquisita, emburrecedora, que anestesia as pessoas. Estou correndo atrás do prejuízo. Quem que corre atrás do prejuízo? Quem que gosta de correr atrás de prejuízo?
Nós vamos sendo doutrinados, mas o tempo que nós estamos vivendo é irreversível. Não reverte mais. Não reverte, por isso que você tem que aproveitar o tempo que Deus está te dando agora, ó, 5 para 6, agora você está dentro de um templo, adorando a Deus. Adore a Deus. Porque é isso que Deus está te dando agora. Pega isso. A cada segundo, a cada dia, Deus coloca um novo diante de nós. Então Deus quer colocar um viver consciente, te ensinar a viver de forma consciente com o tempo que você tem, porque ele vai acabar. Ele vai acabar. Consciente do tempo e do espaço que nós temos. Moisés viveu 120 anos. Vocês sabem disso. Moisés viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos, ele viveu de forma muito distraída, pensando que era alguém. Pensando que era alguém. Aí Deus deu mais 40 anos. Deus começou a trabalhar com ele 40 anos. E Deus fez dele um alguém. Aí Deus deu mais 40 anos. Aí ele aprendeu a contar o tempo. Tanto é que ele escreveu o Salmo. Ele falou, não posso brincar, só tenho mais 40. Se é que ele pensou isso. Eu tenho mais um tempo, pessoal, já passou 80. Eu preciso aqui aprender a lidar com isso aqui, com o tempo que Deus está me dando. Deus me ensina a contar os meus dias. Porque, irmãos, presta atenção, cai um avião agora. Nenhum piloto voa sem fazer conta do combustível que lhe falta. Ele, mesmo sabendo que o tanque está cheio, ele faz conta de quanto ele tem no tanque, para ver se chega no destino. Nenhum piloto responsável voa assim, entra no avião, ele faz cálculo do que ele tem de combustível, quanto vai aguentar aquilo ali. E nós fazemos isso com a nossa vida. A gente se lança assim, se lança de forma, às vezes, irresponsável, se lança. Deus tem um tempo para nós. O motorista sábio não vai viajar sem estar de olho no combustível, fazendo conta de quanto tem de combustível para ver se chega lá ainda. Princípio básico, nós temos que aplicar isso. Uma grávida está sempre de olho no tempo. Falta tanto, falta 2 meses, falta 3 meses, falta 2 meses, falta uma semana. Está fazendo conta. É contando os dias. É assim que tem que ser para a nossa vida. Por exemplo, irmãos, eu sei que não parece, menos, mas eu vou fazer 60 anos agora em novembro, dia 10 do 11, viu? 10 do 11, 10 do 11, 10 do 11, tá? Do 11. Vou fazer 60 anos. Eu tenho mais uns 15, 20 de trabalho ainda. Eu tenho que fazer essa conta. Só faça a sua conta. Para que te garante que você vai chegar mais 20? Eu não sei, mas eu preciso fazer pela média, eu preciso fazer as contas do tempo que eu tenho ainda. Eu não posso ser irresponsável. Não, eu tenho mais. Depois eu vejo. Semana que vem, pastor. Não, pelo amor de Deus. O que te garante semana que vem? Você tem controle do futuro? Não tem. Não temos. Um médico não abre o peito de um paciente e deixa ali horas e horas até ele estar aqui, mas ele está fazendo um cálculo. Estou errado, Bia? Tem que fazer o cálculo. Você pode ficar tantas horas assim e tal, tem que fazer cálculo. Ele está ali fazendo, mas ele sabe que não pode ficar com aquele corpo aberto muito tempo. Irmãos, é básico isso. Princípio básico. Nós não podemos negligenciar o tempo que nós temos. Ninguém pode viver de forma irresponsável. Só o tolo faz isso. Só o tolo vive assim. Até para enviar Jesus, o Pai calculou o tempo. Está na Bíblia. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, momento exato. Por que ele não mandou há 4.000 anos atrás, mais ou menos? Ele mandou mais ou menos 2.000 anos atrás. O Pai calculou o tempo quando ia enviar o seu filho. O Pai faz cálculo. Eu tenho que imitar meu Pai. Jesus veio dentro da contagem do tempo do Pai. Nós precisamos aprender isso. Colocar o tempo, nosso tempo cronos, que a gente acha que a gente tem controle sobre ele, não tem, né, o cronológico, pegar o nosso tempo cronos e falar, Senhor, eu submeto o cronos ao kairos do Senhor, o tempo do Senhor. Me ajuda a lidar com isso, Senhor, porque o Senhor é eterno, o Senhor é atemporal, mas eu estou preso num tempo.
O Senhor me ajuda o tempo, me ajuda a contar o tempo que eu tenho aqui, Senhor, e o plano que o Senhor tem aí, me ajuda a fazer parte do seu plano, dentro desse tempo que o Senhor está me dando. A gente não pode viver de forma irresponsável. O mundo já tem tolos demais. É difícil pensar isso, né? Difícil pensar isso. O mundo já tem tolos demais. Você liga a televisão, você fica olhando aquelas pessoas falando, você fala, não tem nada aí. Internet, os iluminadinhos de internet, até quem fala de Bíblia na internet, você vou ouvir esse cara. Ah, eu vou ouvir, você para, você fica ouvindo. O que vai sair daí? Você olha, escuta, não tem nada. Não tem nada. Vazio. Oco. Perdendo um tempo precioso. Né? Tem muita gente espiritualmente desocupada. É um negócio impressionante. Né? E o tempo está passando, os nossos filhos estão chegando, e a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, eles precisam ver em nós essa responsabilidade com a vida, com o tempo. A gente não pode viver dessa forma como muitos tolos vivem. Milhares de gente oca, vazia, banal, pífia, gente sem rosto, né? Até preguei aqui uma vez, gente sem rosto, sem rumo, sem remo, gente sem direção, um negócio estranho, absurdo. Então a gente fica... Mas tem uma notícia boa, né? Que enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente pode, digamos, fazer esse cálculo médio aí, que eu acabei de apresentar. Mas quando que isso tudo começou? Presta bem atenção, quero fazer uma viagem com você. Efésios 1:4 diz assim, Efésios 1:4: antes da fundação do mundo. Quando foi mesmo, irmãos? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então vou repetir: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. O que você entende disso aqui? Se você fosse pregar hoje, o que você pregaria? O que você falaria sobre esse texto? Antes que Deus criasse todas as... Estão me ouvindo, gente? Você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Vou repetir pela terceira vez. Você precisa saber disso. Antes que Deus criasse todas as coisas, Deus pensou em você e te elegeu nele. Antes que Deus criasse o universo, tudo que foi criado, Deus pensou em você. E atravessou séculos, milhares e milhares e milhares de anos. Ele criou todas as coisas. No meu caso, por exemplo, no ano de 1964, ele me trouxe à existência no meio dos humanos. Isso é um projeto que foi pensado antes que Deus criasse todas as coisas. Antes que Deus criasse o mundo, Deus pensou em você. E quando Ele te trouxe no meio dos humanos, no meu caso, dia 10/11 de 1964, Deus pensou em mim. Deus pensou em você. Quer ver? Tiago, que dia você nasceu? Iana, fala aí, não precisa ter vergonha não, pode falar. 30 de setembro de 86. Quando? 30 de setembro de 86. Foi em 86. Ele veio à existência no meio dos humanos, hein? Mas Deus pensou nele antes que o mundo fosse criado. O seu projeto divino, irmão. Meu irmão. Não brinque com a sua vida. Você é um projeto divino. E quem escreveu isso foi Paulo. Você poderia até recusar não querer andar com ele. Aí é uma outra história, mas Deus pensou em você.
Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para que andássemos, para que fôssemos, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, esse projeto atravessa aí quantos e quantos anos, nós não sabemos, né? Mas o fato é que você não é uma obra do acaso, assim, jogada no universo como o teísmo aberto, que é uma teologia que está solta, principalmente em São Paulo, o teísmo aberto. Sabe o que é o teísmo aberto? Sabe o que é o teísmo aberto, Cristiano? Deus criou você, jogou no universo, você se vira, meu amigo. Se vira. Como assim? Se vira. Eu vou aqui te abençoando ou não. Se você acertar, eu te abençoo. Se você errar, eu te castigo. Você faz o que você quer da sua vida e tal, e vai, você fica muito à vontade. O teísmo aberto prega isso, é um Deus irresponsável. Me criou, jogou no universo, em 1964, falou, se vira, meu amigo. Problema seu, ema, cada um com os seus problemas. Mas o texto não diz isso, o texto diz que ele me escolheu nele, para sermos santos, olha o chamado, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Nós não podemos pensar que somos obras do acaso, ou um acidente de percurso. De alguma forma, nós precisamos ter, todos nós. Eu confesso que às vezes também me esqueço disso. Eu preciso pensar quanto tempo eu tenho, quanto de vida real eu ainda tenho, para fazer a obra de Deus, para cuidar da minha família e viver com os irmãos, enfim, o projeto que Deus tem para a minha vida. Eu quero encerrar aqui dizendo que eu me converti com 28 anos de idade. Ou seja, eu vivi 28 anos de forma irresponsável. Que triste isso. Quando eu lembro disso, eu falo, Senhor, por que o Senhor me chamou, Jesus? Por que o Senhor não deu um jeito? Fez assim, Mas na verdade eu me lembro que Ele fez várias vezes lá atrás. Só que eu não vi, eu não prestei atenção. Eu vivia de forma irresponsável, achando que eu tinha controle sobre a minha vida, sobre o meu tempo. Eu faço o que eu quero da minha vida. Então não faz. Não, quem cuida de mim sou eu. Ninguém manda em mim. Essas falas, elas são doutrinárias para levar as pessoas a um comportamento ruim, danoso, longe do Senhor. E eu vim aqui te dizer isso, que o teu Senhor pode te ensinar a contar os seus dias. Quantos dias você tem? Quanto tempo você tem ainda? Pense nisso. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela vida de Moisés. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós de uma forma linda. A tua palavra, Senhor, nos conduz, nos orienta, nos repreende, Senhor. Senhor, livra de nós termos um coração tolo e vivermos de forma irresponsável, longe do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a não fazermos nada por nós mesmos. Nós sabemos que se depender de nós, nós vamos fazer coisas erradas, bobagens, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos e queremos que o Senhor dirija a nossa vida. Fala no nosso coração, fala com a igreja, Senhor. Fala com os teus filhos, fala com os homens que estão aqui, as mulheres que estão aqui. Que todos nós possamos aprender do Senhor. No nome bendito de Jesus, nosso Senhor. Amém. Louvado seja Deus.